A infraestrutura hídrica do Rio Grande do Norte alcançou mais um marco histórico com a conclusão da escavação do túnel Major Salles no ramal do Apodi. O empreendimento é conduzido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Com 6.577 metros de extensão, o túnel estabelece a ligação definitiva entre o emboque e o desemboque da estrutura, vencendo o trecho de maior complexidade da obra na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, como explica o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do Ministério, Bruno Cravo. A conclusão do túnel Major Salles no ramal do Apodi, ele, para além da relevância física da obra, ele tem uma simbologia muito grande, que é através dele que a gente rompe, que a gente supera mais uma fronteira, mais uma divisa entre estados, simbolizando o desafio de levar segurança hídrica a todos os lugares do Nordeste. E através do ramal do Apodi, o Rio Grande do Norte se insere com mais propriedade na transposição. O túnel Major Salles integra o trecho 4 do ramal do Apodi e conecta o reservatório Caiçara, na Paraíba, ao reservatório Angicos, no Rio Grande do Norte. A estrutura terá capacidade de transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo, beneficiando cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. O investimento é de R$ 85.300.000. Para Bruno Cravo, o ramal do Apodi representa um novo patamar de integração do Rio Grande do Norte ao projeto de integração do Rio São Francisco. A escavação do túnel é esse marco onde a gente consegue, com engenharia, com técnica, com determinação, com vontade política, superar mais uma fronteira para levar segurança hídrica a todo o povo potiguar. Para saber mais sobre as ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim. Pautas trabalhistas, tributárias, de comércio exterior, infraestrutura e inovação estão entre os destaques da Agenda Legislativa da Indústria 2026, apresentada nesta terça-feira, 24 de março, pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em sessão solene na Câmara dos Deputados. O documento reúne 135 proposições em tramitação no Congresso Nacional, organizadas em 8 temas: regulamentação da economia, legislação trabalhista, meio ambiente, sistema tributário, infraestrutura social, infraestrutura, custo de financiamento e questões institucionais. O presidente da CNI, Ricardo Alban, explica que a agenda é resultado do diálogo entre o setor industrial e o legislativo. A agenda legislativa é uma ferramenta para que esse diálogo tenha começo, meio e fim. Onde nós identificamos, e mais importante, não só o diálogo com o Congresso, que ela se origina de grandes diálogos. Diálogo com as federações das indústrias, diálogo com as associações representativas do setor industrial. Então, inicia-se nesse diálogo, para que a gente possa encontrar as convergências, encontrar as prioridades e podermos ter objetividade. O diretor de Relações Institucionais da CNI, Roberto Muniz, demonstra otimismo em relação ao andamento das pautas do setor em 2026. Segundo ele, o objetivo da agenda é ampliar o número de indústrias no país, o que impacta diretamente na geração de empregos e na arrecadação. Mais indústrias são mais empregos, é mais imposto, quase 35% dos impostos que são arrecadados pelo governo federal vêm da indústria. Quando fecha a indústria, fecha também uma escola, um hospital, porque é ela que mantém, por meio de seus impostos, o funcionamento desses serviços públicos à disposição da sociedade brasileira. Algumas pautas de interesse da indústria que estavam incluídas na agenda legislativa do ano passado já foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Entre elas estão a Lei de Modernização do Setor Elétrico, a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental e a lei que criou o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e Processo Administrativo Tributário. Durante a solenidade, a CNI também apresentou o projeto Brasil 2050, um conjunto de propostas estratégicas para o desenvolvimento econômico de longo prazo, focadas no equilíbrio fiscal, melhoria do ambiente de negócios e incentivo a setores com potencial, como economia circular, data centers e combustíveis sustentáveis. Reportagem Paloma Custódio.
Foi lançado nesta quinta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em Manaus, no Amazonas, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Pirarucu, o PSA Pirarucu. A iniciativa é inovadora e valoriza o manejo sustentável da espécie por comunidades tradicionais e indígenas do Amazonas como serviço ambiental relevante. Contribui ainda para a conservação da biodiversidade, a manutenção da identidade social e cultural dessas comunidades e a recuperação das populações naturais do pirarucu. A certificação orgânica do pirarucu, criado em sistemas de manejo sustentável em terras indígenas e unidades de conservação, agora será possível graças à portaria conjunta entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura e Pecuária e da Pesca e Aquicultura. Com a certificação, manejadores do peixe terão acesso a mercados mais valorizados e a programas de compras públicas com acréscimo de até 30% do preço pago. Aproximadamente 5.000 pessoas serão beneficiadas pelo PSA Pirarucu, representadas por mais de 40 organizações comunitárias que atuam em 41 terras indígenas e unidades de conservação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Ministério das Comunicações anunciou a doação de 500 computadores para as casas da igualdade racial do país. A primeira unidade foi inaugurada na última sexta-feira no Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, e é voltada à promoção da igualdade racial a partir do fortalecimento do combate ao racismo e, ao mesmo tempo, da ampliação da inclusão digital. Na ocasião, foi assinado um acordo de cooperação técnica para expandir as oportunidades de capacitação tecnológica, beneficiando principalmente vítimas de discriminação racial. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a iniciativa reforça o compromisso do governo do Brasil no combate ao racismo e na promoção do letramento digital entre jovens e adultos, fortalecendo políticas públicas de inclusão em todo o país. No governo do presidente Lula, o Ministério de Comunicações tem ampliado o programa para atender a diversidade do nosso povo, com ações específicas para comunidades indígenas, quilombolas, matriz africana, respeitando a realidade de cada lugar. Esse trabalho tem sido fundamental para democratizar o acesso à tecnologia, fortalecer as iniciativas locais e abrir novas possibilidades de geração de renda. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a própria origem como fator preponderante para entender as necessidades da população local. Só quem nasceu e criou numa favela, como a gente foi, da Maré, com muito orgulho, sabe o que é defender mulher preta nesse país, sabe o que é defender o povo favelado desse país, sabe o que é, de fato, imaginar que uma casa de igualdade racial, de acolhimento, de atendimento, de orientação, talvez nunca fosse possível, porque a nossa cabeça ela só pensa onde o nosso pé pisa. E eu aprendi isso, literalmente, estando ministra esses últimos 3 anos e meio. Seria impossível pensar qualquer mudança, qualquer política pública, se eu não fosse da favela da Maré. A Casa da Igualdade Racial é um espaço de proteção e oportunidade, onde é oferecido acolhimento humanizado, acesso a direitos e ações que contribuem para uma sociedade mais democrática, justa e comprometida com o enfrentamento ao racismo. Em 2026, serão lançadas ainda as unidades de Fortaleza, no Ceará, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Salvador, na Bahia e Contagem e Itabira, em Minas Gerais. Cada estrutura será equipada com 10 computadores, como resultado da cooperação firmada com o Ministério da Igualdade Racial. Reportagem Álvaro Couto. 2 pontes podem ser demolidas por risco de colapso em Marabá, no Pará. As estruturas ficam sobre o rio Itacaiunas, na BR-230, e são consideradas essenciais para o tráfego na região. A situação acende um alerta imediato para motoristas e moradores, já que uma das pontes já foi interditada por problemas estruturais. A decisão está sendo avaliada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, após a constatação de
de falhas nas duas estruturas. A ponte mais recente, com cerca de 16 anos, foi fechada ao tráfego. Já a ponte mais antiga, com mais de 40 anos, segue em funcionamento, mas opera com sobrecarga e desgaste natural. A expectativa é que a ponte mais nova seja implodida primeiro. Em seguida, uma nova estrutura deve ser construída. Só depois disso, a ponte antiga também deve ser demolida para dar lugar a uma nova travessia. Cada obra está estimada em cerca de 120 milhões de reais, mas ainda não há previsão orçamentária definida. A situação preocupa moradores. O jornalista Patrick Roberto, que acompanha o caso de perto, criticou o fato de uma ponte relativamente nova já apresentar problemas graves. Uma ponte que tem apenas 15 anos de construída está colapsando, está passando por problemas estruturais. Eu acho isso muito grave. E o Estado brasileiro, ou seja, o governo federal, também nos deve respostas no que diz respeito a isso. Alguém tem que pagar por isso. E não só construir uma nova ponte. Lembremos que o próprio ato de derrubar uma ponte, os custos disso são imensos, envolvem impacto ambiental. Além do risco à população, o caso também levanta questionamentos sobre o uso de recursos públicos e possíveis falhas na execução da obra. Há expectativa de investigação por parte do Ministério Público Federal. O tema também repercute no Legislativo Municipal. O vereador Marcelo Alves afirmou que já participou de reuniões com representantes do DENIT e destacou a necessidade de acompanhar de perto a situação para evitar uma tragédia. E aí foi comunicado que o Ministério Público Federal e as autoridades competentes vão começar também a fazer essa tramitação, de investigação, de possível penalização. Então a gente precisa realmente acompanhar isso para deixar as coisas certinhas, para não acontecer uma tragédia na nossa cidade. As pontes são essenciais para a mobilidade urbana e para a ligação entre municípios pela Transamazônica. Com informações do Correio de Carajás, reportagem Marquesan Araújo. O Ministério da Educação autorizou o funcionamento de 38 novos campi de institutos federais em todo o país. As unidades fazem parte do plano de expansão da rede federal com recursos do novo PEC e tem como foco ampliar a oferta de educação profissional, principalmente no interior. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que também confirmou novos investimentos. Serão 120 milhões de reais para a alimentação estudantil, além de recursos para equipamentos e projetos de extensão. Segundo o MEC, a medida busca garantir não só o acesso, mas também a permanência dos estudantes nas instituições. Com os novos campi, a rede federal passa a contar com mais de 700 unidades em todo o Brasil. Reportagem Júlia Borges. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O governo federal publicou na última quinta-feira, 19 de março, uma medida provisória que endurece a punição para o descumprimento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas. A iniciativa busca ampliar a proteção aos caminhoneiros diante da alta do diesel e reduzir o risco de paralisações. No entanto, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, avalia que a medida é inadequada e pode prejudicar a competitividade e o desenvolvimento econômico do país. Segundo a entidade, a MP está diretamente relacionada à Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Para a CNI, esse modelo de tabelamento é frágil, pouco confiável e não reflete a realidade das empresas. O especialista em infraestrutura da CNI, Ramon Cunha, vê com preocupação a associação entre o aumento da fiscalização do frete e o atual cenário geopolítico. A CNI ela acredita que a associação entre a fiscalização do frete e o momento geopolítico atual, ele pode produzir interpretações indevidas, afetar a segurança jurídica e induzir um ambiente de incerteza para agentes econômicos que atuam em estrita conformidade com a legislação vigente. Efeitos diretos sobre a indústria e a economia brasileira.
Como alternativa, a CNI defende que a aplicação de penalidades seja precedida por uma revisão da metodologia do tabelamento do frete. A entidade propõe que esse processo seja conduzido com base em critérios técnicos e transparentes, com ampla participação da sociedade civil organizada. Na tentativa de conter o aumento dos combustíveis, o governo federal adotou uma série de medidas, como a isenção das alíquotas de PIS e COFINS sobre a importação e a comercialização do diesel, a fiscalização contra preços abusivos e a autorização de subvenção econômica para a comercialização do combustível. Segundo Ramon Cunha, enquanto os impactos dessas iniciativas não se refletem nos preços, outras medidas paliativas, embora não triviais, continuam em discussão. Possibilidade de redução de ICMS pelos governos estaduais, de modo a suavizar, ainda que parcialmente, o impacto dos choques externos sobre os caminhoneiros, sobre as atividades produtivas nacionais e sobre os consumidores finais. A CNI avalia que os efeitos esperados das medidas emergenciais adotadas pelo governo ainda não foram plenamente percebidos nos postos de combustíveis, o que mantém a pressão sobre os custos logísticos e os preços ao consumidor. Reportagem Paloma Custódio. O IBAMA declarou o pirarucu como espécie exótica e invasora quando encontrado fora da bacia amazônica. Devido à nocividade ambiental do peixe, o Instituto libera a captura, pesca e abate em áreas consideradas fora da ocorrência natural do animal, sem limite de tamanho, volume ou data, tanto por pescadores profissionais quanto artesanais. A medida atinge diversas bacias hidrográficas do país, incluindo as regiões Nordeste, Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste, onde o peixe amazônico foi introduzido pelo ser humano. Fica proibida a devolução dos animais à água. Todo exemplar capturado deve ser abatido como forma de controle populacional. Além disso, o IBAMA estabelece que os produtos derivados do pirarucu capturado só poderão ser comercializados dentro do estado de origem. Por outro lado, a instrução incentiva a destinação da carne para programas públicos, como merenda escolar, hospitais e ações de combate à fome, além de permitir doações. Estados e municípios podem apoiar as ações de controle, incluindo a pesca esportiva, desde que sem a prática do pesca e solte. A norma prevê também campanhas de educação ambiental para desincentivar a introdução de espécies fora da sua área natural, prática que pode provocar desequilíbrios ecológicos e ameaçar as espécies aquáticas nativas. A regra deve ser revista em até 3 anos para avaliação da efetividade. Para a Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe-BR, a medida do IBAMA gera insegurança e contradições no direcionamento das políticas públicas. A entidade considera o pirarucu como uma espécie estratégica para a piscicultura brasileira, com forte potencial de geração de renda e desenvolvimento regional, atributos inclusive reconhecidos por governos locais e federal. A instituição defende a revisão da normativa e vai cobrar uma atuação, abre aspas, mais firme, fecha aspas, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Reportagem Álvaro Couto. Professores de língua portuguesa do 6º ao 9º ano do ensino fundamental já podem se inscrever na 8ª Olimpíada de Professores de Língua Portuguesa. A iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, recebe inscrições gratuitas até 30 de abril. Podem participar docentes de escolas públicas, vinculadas ao programa Escola das Adolescências. É necessário comunicar a direção da escola e contar com a adesão das redes municipais ou estaduais ao programa, condição obrigatória para validar a inscrição. Nesta edição, o tema Lugar Onde Vivo orienta o trabalho dos professores, que devem apresentar um relato de prática em texto e vídeo. A proposta é estimular os alunos a resgatar histórias e fortalecer os vínculos com a comunidade local, contribuindo para a formação cidadã e a valorização do ensino. A Olimpíada é dividida por categorias de acordo com o ano escolar, incluindo produção de poema, crônica, biografia e artigo de opinião. Ao longo do ano, os participantes passam por etapas escolares, municipais, estaduais e nacional, até a definição dos vencedores em dezembro. Mais do que uma competição, a ação promove mobilização nacional para melhorar o ensino de leitura e escrita nas escolas públicas, com foco na formação de professores e no desenvolvimento dos estudantes. As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail olimpiadasdeprofessores@ufpi.edu.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.